que eu considero o arco de Orc Nova o arco de amadurecimento, de crescimento de Hunter vs Hunter? Porque diferente do começo, no Exame Hunter, que tinha atmosfera mais inocente, mais aventureira, e depois na Arena Celestial, em Orc Nova, as coisas mudam abruptamente, né? Já num contexto mais sombrio, onde o Kurapika ele vira o protagonista principal e tem como antagonista a Trupe Fantasma, né? Os responsáveis por ter praticamente dizimado os Kurta, o clã do Kurapika. E como eu disse, o arco ele é ambientado na cidade de Orc Nova, onde seria realizado um leilão organizado pela máfia, no qual a trupe, conhecida também como as Aranhas, planejava roubar as mercadorias do leilão. E o Kurapika, embora não soubesse exatamente como, sabia que a trupe daria as caras porque o Hisoka, né, ao final do Exame Hunter, havia informado isso a ele. E ele, já como caçador habilitado, passa a procurar alguma missão que o levasse até a cidade no momento que as aranhas iriam aparecer. Então ele recebe a missão, é contratado como guarda-costas por uma das famílias que tinham conexões com a máfia, a família Nostrade, mas antes ele e um conjunto de caçadores são submetidos a um teste pelo contratante do Nostrade, né, o Dao Zolene. E a gente acaba conhecendo o que seria o núcleo do Kurapika, né, com alguns caçadores como a Base, que a partir do momento que ela beijava outra pessoa, a pessoa virava o seu escravo, né, ou seja, uma manipuladora. O Baixo, que escrevia os poemas e dependendo do que tivesse escrito acontecia. A Melody, né, uma emissora, o Tocino e o Squala, né, que era um outro manipulador. Então esse é o núcleo, né, que se forma e eles vão para York Nova, servir como guarda-costas aí da Neon Nostrade, uma menina que tinha o dom de fazer previsões com o seu Nen. E as previsões que ela fazia em forma de poema eram certeiras. E por isso o pai dela, né, o Light Nostrade, usava ela para ganhar dinheiro dentre os mafiosos. Só que Kurapika estava, na verdade, no propósito de obter informações e ver se encontrava a Trupe Fantasma. Ele queria fazer a conexão com o chefe da família Nostrade, né, ganhar a confiança dele, enquanto ele investigava. Esse era o seu objetivo. E assim, a primeira noite do leilão estava para acontecer. Toda a máfia estava reunida no salão, mas é aí que os dois integrantes da Trupe Fantasma aparecem disfarçados como apresentadores, né? O Feitan e o Franklin. E eles chegam lá, dão boa noite para todo mundo, e daqui a pouco o Franklin usa sua habilidade de Nen e começa a metralhar todo mundo do salão, né? Levando todo mundo basicamente para a cova, incluindo dois integrantes aí do núcleo do Kurapika, né? A Base e o Tocino. Então assim, logo de cara, na primeira aparição da trupe, eles já chegam botando o terror, né? Algo que me deixou impressionado quando eu vi. Mas depois que a trupe passa geral, né, faz todo esse estardalhaço, eles percebem que todas as mercadorias que estavam para ser leiloadas não estavam mais presentes, já tinham sido levadas pela própria máfia. Então os membros acabaram fugindo de mãos vazias, né? Eles são seguidos pelos usuários de Nen da máfia, as bestas das sombras e pelo núcleo do Kurapika. Só que todas as bestas das sombras, né, se mostram completamente impotentes perante o monstruoso Uvogin, né, a principal figura da brutalidade nesse arco e um dos membros da trupe, que aniquila todas as bestas com as próprias mãos. E é nesse momento que o Kurapika ele tem o primeiro contato com a trupe. Ele usa a sua Chainjail, que é capaz de ativar os hits no oponente, ou seja, fazer com que a pessoa não possa usar a sua aura, né, através do Nen, captura o Uvogin, batem em retirada e prendem ele até que a máfia fosse capturá-lo. Só que esse é um arco cheio de reviravoltas, né? Desse momento até o final. E sendo assim, na sequência disso, alguns da trupe descobrem a localização dele, resgatam o Uvogin. Só que ao invés dele voltar para o esconderijo e se juntar com as outras aranhas, ele diz que não voltaria até acabar com eles, passando a chamar o Kurapika de o das correntes. O Uvogin ele acaba levando a captura dele para o lado pessoal. Então ele vai sozinho descobrir o paradeiro do Kurapika, encontra ele, e é aí que o Kurapika ele obtém a primeira vingança, né? Ele tinha ativado o Zetsu no Uvogin com a Chainjail, ou seja, deixa ele sem poder utilizar o Nen novamente, e usa sua Judgment Chain, né, que são as correntes de Yin que tem uma estaca que envolve o coração do oponente e impõe uma condição, que se não for cumprida a pessoa morre, e aí ele acaba matando o Uvogin. E nisso a trupe começa a dar falta do Uvogin, né? Porque até então ele não tinha mais retornado pro esconderijo. E eles começaram a procurar saber quem era esse tal das correntes, né? Só que no dia posterior acaba tendo uma segunda rodada do leilão, né? Foi estipulado pela máfia que iria acontecer porque por mais que tivesse acontecido o ataque da trupe na noite anterior, eles não poderiam deixar de se intimidar por um bando de ladrões, né? E além disso, eles tinham contratado uns assassinos profissionais usuários de Nen para dar conta da trupe. E nesse meio tempo, o líder das aranhas, o Crollo,
tinha se disfarçado para poder participar desse segundo leilão. Ele se infiltra e acaba tendo acesso a Neon Nostrade, e ela faz uma previsão para ele, onde, através do poema, né, ele tem a confirmação que o Vogin tinha morrido. E o Crollo entende que teria sido por esse tal das correntes, né? E é a segunda noite de rodada de leilão, e é a segunda noite também que a gente vê os caras tacando terror na cidade. Aí tem aquela cena interessante do hacking, né? Que o Crollo fala pra toda a trupe, fala, olha, vocês podem ir com tudo, pode botar pra quebrar. Daí o quarteirão vira uma zona de guerra. Enquanto isso, ele simula estar regendo o caos. E no meio disso tudo, né, o Kurapika, que também estava no leilão, ele foi impossibilitado de ir atrás da trupe, né, a pedido do líder da família Nostrade, que preferiu que ele priorizasse a vida dele e da filha, né, mantendo em segurança. E por mais que tenha tido esse cenário de guerra, pois o leilão continuou, quando todo o alvoroço que estava tendo do lado de fora, né, ele cessa. Apesar desse cenário absolutamente caótico, alguns líderes da máfia eles ficaram tranquilos, porque, na verdade, todos tinham pegado a previsão da Neon Nostrade e eles sabiam que nenhum deles iria morrer durante a realização do evento. Então eles foram para o subterrâneo participar do leilão, só que a trupe mais uma vez consegue roubar os itens do leilão, disfarçando de apresentadores, enquanto um dos integrantes, né, a Kurotopi, usava o Nen para copiar os itens que eles acabavam levando. Só que, na previsão que o Crollo recebeu, estava dizendo que se as aranhas permanecessem na cidade, mais outros integrantes da trupe iriam morrer, e que seria o tal das correntes que faria isso. Como a habilidade do Crollo é roubar as técnicas das pessoas, ele usa a habilidade da Neon para ler a previsão de todas as aranhas e obtém a mesma mensagem. Então ele decide ir embora de Yorkshire, né, deixar a vingança pelo seu companheiro, né, o Vogin, de lado. E só não faz isso porque o Hisoka coloca uma previsão falsa para ele, né, dizendo que se ele deixasse o esconderijo, ele morreria. E por causa disso, o Crollo decide permanecer na cidade, né, e priorizar a caçada do Kurapika. E por outro lado, o Kurapika ele se reúne com o Gon e o Killua, né, que anteriormente tinham sido capturados pela trupe, mas conseguiram escapar, para ver como é que eles pegariam a trupe, né, principalmente a Pakunoda, né, que tinha a capacidade de extrair informações acessando as memórias das pessoas. E aí tem início uma parte do arco, onde eles estão numa caçada para ver quem pegava quem primeiro, né? Se era a trupe que descobria quem era o Kurapika, né? E conseguia matar ele primeiro, ou se era o núcleo do Kurapika, né? Que conseguia se livrar da Pakunoda e depois ver como que lidaria com o restante das aranhas. Só que a trupe localiza o Squala, né? Um dos que tinha sido contratados como guarda-costas junto com o Kurapika, e descobrem a identidade dele, né, do quem era o das correntes. Só que nesse momento, né, o Gon e o Killua, que estavam ali presentes, acabam sendo capturados pelo Crollo, e o líder da trupe queria saber o que eles estavam escondendo, né, se tinha alguma relação ou não com o das correntes. Então eles entram no hotel, né, com os dois ali sob custódia, e quando a Pakunoda consegue extrair as informações dos dois, Kurapika, disfarçado, ele se aproveita de um blackout que eles tinham armado, né, já que o hotel pertencia à máfia, estava tudo armado ali, e consegue capturar o Crollo, né, entrando em contato na sequência para dar início a negociações, porque ambos tinham um refém, né. E o Crollo, né, preso com a Chain Jail, né, ou seja, impossibilitado de usar o Nen, ele começa a ter um diálogo com o Kurapika e ele se admira, né, pelo fato dele perceber que o Kurapika ele priorizava os seus amigos, né, o Gon e o Killua, já que ele vê os olhos escarlates, né, diante dele e entende que se tratava de um curta querendo vingança, né? Vingança é pelo que a trupe fantasma tinha feito com os curta 5 anos atrás, né? Acabado com os curta e roubado os olhos deles. Só que o Kurapika, né, então ele é obrigado a segurar a sua sede de vingança, porque ele percebe que, mesmo matando o líder das aranhas, isso não impediria que o restante dos integrantes eles se reorganizassem, né, e continuassem a agir. E isso, né, seria em detrimento do Gon e do Killua, né? Então ele percebe que não vale a pena, né, apesar das provocações aí do Crollo. E aí o Kurapika ele faz uma ligação, né, ele entra em contato com a trupe e começa a fazer algumas exigências para poder fazer a troca dos reféns. Ele fala para Pakunoda, né, não entregar nenhuma informação com o restante dos integrantes, que ela estava proibida de falar com eles, para ela ir sozinha também, levando o Gon e o Killua, que eles fariam a troca de reféns. E por mais que alguns integrantes da trupe discordassem, né, o Crollo, ele mesmo, por exemplo, achava que, na verdade, era para o restante da trupe ir, né, comparecer, a Pakunoda vai sozinha, né, encontrar o Kurapika e fazer a troca. Só que o Kurapika, ele submete ela a usar a Judgment Chain, né, ou seja, a técnica que injeta uma corrente de Yin em volta do coração do oponente,
colocando uma condição que em caso de descumprimento a pessoa morre, né, para se certificar que a Pakunoda não entraria em contato com nenhum membro da trupe, né, e aí ela aceita e eles fazem a troca. E o Kurapika, né, ele fica desapontado por não poder realizar a vingança dele, e a trupe, né, desapontada porque eles queriam resgatar o Crollo, mas uma das condições impostas era qual? Que o Crollo não poderia ter mais contato com a trupe, porque se ele tivesse, ele iria morrer, né, e que ele não poderia usar mais o Nen. O Kurapika antes, né, ele já tinha usado a Judgment Chain, ou seja, imposto essa condição no Crollo. Então, no final das contas, isso que acaba sendo muito interessante, né, muito irônico, ninguém conseguiu o que queria ali. Né? O Kurapika ele não consegue a vingança que ele queria, a trupe não conseguiu se vingar do Kurapika, a trupe não conseguiu ter o Crollo de volta, né, por causa disso. Pelo menos até então, né, eles nunca mais veriam o Crollo. E a Pakunoda, né, se sacrifica porque uma das condições impostas era que ela não revelasse nada sobre o Kurapika. Mas ela vai até os seus companheiros, né, usa a técnica Memory Bomb, né, onde ela consegue repassar as suas memórias, né, e com isso a corrente de Yin perfura o seu coração e ela morre. O arco termina assim, né, na verdade. Então, para concluir o vídeo, eu diria que o arco de York Nova, o York Shin, ele representou o amadurecimento de Hunter vs Hunter, para ele ser um arco mais pesado, né, mais sombrio, ter essa diferença muito perceptível dos anteriores e que se passa no contexto de submundo, né, de máfia, com motivações mais obscuras, né, seja a vingança do Kurapika ou da trupe pelo Uvogin, onde também a gente vê a violência mais acentuada, com cenas e acontecimentos totalmente caóticos, onde os inimigos que rivalizam entre si estão um atrás do outro, né, de maneira fatal, e aí levando consigo, nesse processo, muita gente pra vala, para que, no final das contas, eles terminem num impasse, e aí ninguém consiga o seu objetivo, ninguém possa ir atrás do outro. No final do arco, né, o Feita e o Finks, dois membros da trupe, encontram o Gon e Killua, né, e explicam que não iriam mais atrás do Kurapika porque se eles matassem ele, praticamente o Crollo não poderia restaurar mais o Nen, né, preferindo deixar o das correntes de lado. Porra, eu achei esse desfecho final, né, do arco genial. E é o primeiro que marca, pelo menos pra mim, essa ousadia de roteiro do Togashi, né. Por último, só informar que eu só assisti o anime, e nesse ano, inclusive. Não me odeiem por isso. E se você gostou do vídeo e quer assistir mais vídeos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo café.